My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. My fellow Americans, tonight I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Bom, pessoal, agora vamos explicar um pouquinho sobre como estudar usando esse vídeo. Primeiro eu vou começar com as pessoas que têm um nível um pouco mais básico, tá? Eu vou começar falando de coisas mais básicas e depois eu vou usar esse mesmo vídeo para abordar uma outra matéria que é interessante para as pessoas de níveis mais avançados. Então, se você é o nível A2 ou nível B1, que está fazendo revisão para voltar, é esse vídeo aqui, tá? Depois eu vou fazer, né, na segunda parte do vídeo, de repente eu divida o vídeo em dois e faça dois vídeos diferentes, para um conteúdo um pouquinho mais profundo, sobre uma outra coisa estrutural dessa fala do presidente. Então vamos lá. Antes de tudo, né, nós temos aqui a frase que ele falou, certo? A sentença do presidente, né? Foi no dia 11 de março de 2020, foi quando o coronavírus, né, ele falou publicamente sobre o coronavírus, se posicionando, dando as respostas do governo em relação ao coronavírus. Agora, duas coisas que nós temos que entender quando formos falar em inglês, sempre, sempre, sempre: contexto e som, tá? Se vocês perceberem, a primeira vez foi sem legenda, a segunda vez foi com legenda e a terceira vez novamente sem legenda. Por quê? Isso tem um porquê. A primeira vez sem legenda é para vocês simplesmente pegarem empatia, familiarização com o som, tá? Verem como que, no caso, o presidente, né, articula as palavras, como ele se porta, como ele reproduz os sons. No segundo momento, vocês puderam visualizar esses sons através das legendas. E no terceiro momento, usar da memória, tanto auditiva quanto visual, para tentar entender a mensagem novamente. Um outro fator que é muito importante, né, um segundo fator muito importante, além do som, é o contexto. Entender sobre o que está sendo falado é vital para que se entendam aqueles sons ali reproduzidos, porque sons que geram palavras, né? Palavras são o quê? São sons. Você produz esses sons com a sua boca, né? E você pode reproduzir a mesma palavra através de outros sons utilizando outros códigos, como por exemplo o código Morse. Mas enfim, não é esse o ponto aqui. Voltando à questão do inglês, nós estamos tentando familiarizar-nos, né? Tentando nos familiarizar com os sons, certo? E com o contexto, que é o coronavírus, que está aí sendo falado no mundo inteiro, está fazendo as pessoas ficarem em casa e tudo mais. Bom, para começar, se você não sabe o significado dessas palavras, primeira dica que eu te dou: abrir o dicionário, tá? Tenha sempre um dicionário confiável à sua mão. Eu gosto de indicar o Cambridge. O Cambridge Dictionary tem definições tanto em inglês, somente em inglês, quanto em inglês-português. Como estou assumindo que as pessoas que estão assistindo esse vídeo são de nível elementar para pré-intermediário, eu vou continuar com as definições em inglês-português. Mas o ideal é que, à medida que você vá aumentando aí o seu nível, você evite as traduções. Você procure as definições em inglês para criar o seu próprio pensamento e compreensão na língua, ok? Então vamos lá, a primeira palavra que nós temos aí, que seria interessante, né? É o, deixa eu marcar aqui com caneta vermelha, né? Que é o fellow,
a palavra fellow, veremos aqui o que significa, certo? Então, ó, isso é um adjetivo. Outra coisa interessante desse dicionário aqui é que ele te dá também a pronúncia. Então, ó, fellow, 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 tanto Fellow, do inglês americano fellow. quanto fellow, fellow, do inglês britânico, ok? Aqui nós temos uns exemplos, né? Fellow students, fellow workers, etc. E a definição em inglês: used to describe people with the same interests or situation. Poderia ser companheiros, poderia ser colegas, etc. Então, como eu disse agora há pouco, o contexto é que vai te dizer o que é o que, certo? My fellow Americans, no caso aqui, ele não está falando meus colegas americanos, ele está falando meus companheiros, né? Meus caros americanos, enfim. Se você tiver numa situação, é um discurso na sua empresa, né? Você está lá dando o discurso de fim de ano da empresa, ou você tem que fazer um comunicado, né, ao seu grupo, ao seu time, na sua empresa. Você pode começar com essa palavra, né? Meus caros colegas, my fellow workmates, né? Meus queridos ou meus companheiros, enfim. My fellow workmates, meus queridos colegas de trabalho, certo? Isso é um termo muito interessante. Outro termo aqui que nós poderíamos explorar, né, seria unprecedented. Unprecedented. Aqui, mais uma vez, vermelho. Isso aqui é uma palavra interessante, né? Isso vem de unprecedented. Sem precedentes. Oh, tá aqui, unprecedented. Eu escrevi errado, me desculpem. Então, unprecedented. Tá vendo que esse ED aqui, lá no vídeo, vocês podem voltar, é quase que some. O que acontece? Esse EDzinho aqui do final, né? Quando nós temos terminações no final, normalmente é um adjetivo ou é um verbo no passado, se for um verbo regular, tá? Ou ele assume os dois, mais uma vez, como você vai saber, pelo contexto. Ou pela gramática, mas sem ser gramatiqueiro aqui, vamos pelo contexto, ok? Então, o que seria unprecedented? Unprecedented. Tá aqui, ó. Unprecedented. unprecedented, unprecedented, Unprecedented. 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 Ok? Agora nós temos never having happened or existed in the past. Sem precedentes, ou seja, que nunca aconteceu no passado ou existiu no passado, né? Outra palavra interessante aqui seria outbreak. Outbreak, ok? Outbreak, mais uma palavrinha aqui para nós. Outbreak. Então, Outbreak. pra vocês. Outbreak. outbreak, 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 Outbreak. outbreak, 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 tá vendo? A time when something unpleasant suddenly starts, such as a war or disease. Ou seja, um surto, uma irrupção, uma deflagração, né? E aqui alguns exemplos. An outbreak of violence, an outbreak of flu, que é o que a gente está vivendo hoje, né? É uma outbreak of flu, que é coronavírus, é uma gripe, né? Flu. Então aqui, that started in China, now is spreading. Mais uma palavra interessante aqui para nós. Spreading, né? Que vem de spread. E aí nós temos o spread, né? Nesse caso aqui, spread, pronúncia. spread, 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 ok? Então nós vemos aqui to affect a larger number of people, ou seja, afetar um número maior de pessoas, né? Espalhar, propagar. So the virus is spread by rats. Aqui é um exemplo, né? O vírus é espalhado por ratos, ok? Então, a última palavra que nós temos aí, né, é o
throughout, throughout, throughout the world. Aqui nós temos o throughout. Throughout, throughout. 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 Tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Esse é o teta. Normalmente ele aparece quando nós temos esse encontro consonantal aqui, que é o TH e que é o terror dos brasileiros e dos falantes de línguas, de algumas línguas latinas, né? Aliás, a maioria das pessoas que não tem inglês como língua nativa e que não tem esse som na sua língua nativa também, na sua primeira língua, sofre para fazer esse som aqui, que nada mais é do que aquela linguinha presa entre os dentes, né? Sopa de cebola. É só falar como... Falar assim, meus companheiros, com a linguinha presa. Ou falar, tem que acabar com essa palhaçada aí, esse negócio, né? Essa linguinha presa é esse som aqui, throughout. Então, throughout, in every part of a place, ou seja, por toda parte, né? The disease spread quickly throughout the country, ou seja, a doença espalha-se rápido, né? Por toda parte do país, ok? Então aqui nós temos, né, as palavras-chave e as outras, né, nós vamos entender agora. Então você vai ler isso daqui, eu vou ler mais uma vez para você acompanhar, mas o ideal é que você leia isso daqui ouvindo o falante nativo, porque por mais que a minha pronúncia seja boa, pronúncia de professor, é didática. A pronúncia natural é da pessoa que convive com aquele som, então ela não vai falar um pouquinho mais fácil para você, né? O professor, por mais que ele queira falar o normal, acaba que ele dá uma freada para que vocês entendam. A gente tem que articular um pouquinho mais para vocês pegarem a nuance dos sons. Mas ouvindo o nativo falar, vocês não vão ter isso, vocês não vão ter refresco. Então o ideal é que vocês ouçam os dois, ok? Então vamos lá. Eu vou ler devagar, pausadamente, e você vai tentar ler comigo para pronunciar e praticar essas palavras. Alright? 1, 2, 3. My fellow Americans, today I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Mais uma vez. My fellow Americans, today I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Legal. Agora que você repetiu comigo, você vai pausar esse áudio aqui, vai pausar aqui nesse momento, vai ver aonde você pausou, né? 3 minutos de vídeo, sei lá, 1 minuto de vídeo, vai ver o momento do vídeo que você está pausando para voltar aqui depois e continuar daqui. Você vai voltar lá no início do vídeo, que é quando o Trump está falando exatamente essas palavras e vai tentar imitá-lo, ok? Sem script nenhum na mão, você vai tentar imitá-lo usando os sons, alright? Se tiver alguma dúvida, volta para esse momento aqui do vídeo e volta lá de novo. Mas tente não olhar o script, ok? Isso é um exercício de listening. Vai lá. Legal? Foi? Muito bem. Agora que você já se familiarizou com o som, né, estou considerando que você foi lá e fez o que deveria fazer, que é ouvir e tentar imitar novamente o nativo, né? Vamos tentar entender o que está escrito aqui. My fellow Americans significaria o quê, né? Meus caros americanos, meus queridos americanos. E depois, today I want to speak with you. Ou seja, hoje eu quero falar com vocês about our nation's unprecedented response. Sobre nossa resposta, né, a resposta da nossa nação sem precedentes to the coronavirus outbreak, ao surto de coronavírus that started in China, que começou na China,
and is now spreading throughout the world. E está agora se espalhando por todo o mundo. Como vocês puderam ver, tem duas coisas que eu quero anotar aqui. Por exemplo, about our nation's unprecedented response to the coronavirus. A ordem das palavras não é a mesma que no português, né? Se vocês forem traduzir palavra por palavra, na posição em que elas estão, não vai fazer talvez muito sentido. É sobre nosso nação, da nação, sem precedente resposta. Ou seja, para o português isso não faria sentido, mas se eu rearrumar essas palavras, vai fazer sentido. Ou seja, sobre, né, a resposta da nossa nação, né, ou seja, a resposta sem precedente da nossa nação ao surto de coronavírus. Então, no inglês, o adjetivo, né, aquilo que dá qualidade, aquilo que caracteriza alguma coisa, vem antes do nome. No português, ao contrário. No português, você fala carro bonito, certo? Então, vou botar aqui um exemplo. Certo? Isso no inglês. No português, quer dizer. Certo? Então, eu tenho aqui o nome, substantivo, né? Ou seja, substantivo é aquilo que dá nome a alguma coisa ou a alguém. E bonito, um adjetivo, ou seja, aquilo que dá qualidade, aquilo que caracteriza alguma coisa ou alguém, né? No inglês isso vai ser o contrário. No inglês, ok? Então teria beautiful car aqui no português. No inglês, meu Deus. Então aqui acontece a mesma coisa. About our nation's unprecedented response. Ou seja, response é resposta. Como nós vimos no dicionário, unprecedented é um adjetivo, certo? E não apenas isso. Aqui eu tenho um possessivo, né? No português eu também tenho a seguinte situação. Eu digo carro do Bruno. No português a gente fala assim, carro do Bruno. Correto? No inglês vocês falariam o contrário. No inglês vocês falariam Bruno's, com esse apóstrofo S aqui, importante, ele que dá esse sentido de posse. Bruno's car. Ok? Então, aqui fica meio confuso para nós de primeira por causa disso, né? Our nation's unprecedented response. Ou seja, eu tenho primeiro aqui um possessivo, ou seja, Bruno's. Se eu quisesse botar o beautiful, não precisaria escrever Bruno's. Como vocês puderam ver, ficou totalmente ao contrário, né? Aqui eu tive mudança de posição, ó. Aqui a pessoa, que sou eu no caso, né? O nome vai no final. Do português, né? Aqui vai o segundo nome, porque eu estou falando na realidade do carro, não de mim, né? Então o sujeito, ou seja, o principal aqui é o carro. Logo depois do nome dessa coisa da qual eu estou falando, vem a característica dessa coisa que eu estou falando. Ou seja, eu estou falando do carro. E não só estou falando do carro, eu estou falando que ele é bonito. E não só estou falando que ele é bonito, estou falando que ele é do Bruno. Entendeu? No inglês, a ordem disso aqui vem diferente. No inglês eu falaria Bruno's. Só de botar esse apóstrofo S aqui, a pessoa já está esperando o quê? Opa, ele vai falar que algo pertence ao Bruno, certo? O que pertence ao Bruno? Beautiful. Opa, essa segunda palavra está me dizendo que alguma coisa que pertence ao Bruno, que eu ainda não sei, é bonita. E o que é bonito? Car. Ah, então o carro. Entendi. Bruno's beautiful car. Então a ordem das ideias, né, o quadro que é pintado na cabeça de alguém que fala inglês, é pintado numa ordem diferente da sua, que tem o português como língua nativa, ok? Então essa é a primeira coisa que eu queria anotar aqui para vocês, né? Queria trazer a atenção de vocês aqui about our nation's unprecedented response. E a mesma coisa acontece com o coronavirus outbreak, né? O outbreak aqui, ele é o nome, né? Ele é como se fosse o car. E o coronavirus está dando a característica a esse surto. É um surto de coronavírus, ok?
Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão estrutural. Agora vamos para a questão estrutural, tá? Vamos apagar isso aqui. A questão estrutural é quanto aos tempos simples, né? Aqui eu tenho duas estruturas para trabalhar com vocês. A primeira estrutura é o Simple Present. O que é o Simple Present, né? O Simple Present são palavras do tipo I like pizza ou I drink beer. Opa, o I tem que ser sempre na maiúscula, ok, pessoal? I drink beer. Ou she loves series. Ou we live in Rio de Janeiro. Tá? Essas estruturas aqui na afirmativa somente por hoje, tá ok? I want to. Se eu quero algo, né? Então, I want, eu quero o quê? Falar. Então ele está falando I want to speak. Você poderia usar também I want to drink. Você poderia dizer I want to eat. I want to travel. I want to be free. Então, essa frase aqui, agora vamos para fonética, ok? Tem duas formas de se pronunciar isso daqui. Vocês podem falar I want to be free, I want to, como na música do Queen. I want to break free. Ele usa break ao invés de be, né? Mas vamos usar o be. I want to be free. I want to. Ou vocês podem dizer I wanna. E muito provavelmente vocês vão ouvir essa forma com frequência, seja nos filmes, na sua série, na sua música. Então você vai ter I wanna speak, I wanna drink, I wanna eat, I wanna travel, I wanna be free. I wanna rock. Tem aquela música também, né? Twisted Sister. I wanna rock. I wanna rock. Então vocês podem usar I wanna. Aqui eu estou usando I want to, porque é mais fácil para quem está aprendendo. Quando vocês, à medida que vocês forem estudando inglês, vocês verão que muitas formas do T caem. A letra T, ela tende a cair em muitas palavras em muitos encontros. Eu não vou entrar nesse quesito agora porque é mais uma regrinha e na realidade vocês vão meio que pegar isso por intuição, né? Mais na frente eu vou dizer para quem tiver mais nível. Mas não tem problema em pronunciar o T agora, tá? Pronunciem o T, se vocês tiverem dificuldade em fazer aquele T que parece um R, né? Por exemplo, Betty butter, bought a bit of butter, né? Vocês podem falar Betty butter bought a bit of butter. Não tem problema. Vocês vão usar o T, a pessoa vai entender. Mas se alguém falar com vocês com um R, vocês têm que estar aptos a reconhecer da mesma forma, tá? E lembrando que não é um R, tá, gente? Para nós brasileiros soa como um R, esse better. Mas na realidade isso é um flat T que se chama. Ok? Então, essa estrutura serve para dizer coisas factíveis, coisas de rotina ou coisas da hora. Por exemplo, não é uma coisa que ele está fazendo no momento. Ele não está dizendo, hoje estou falando com vocês. Não, hoje eu quero falar. Ou seja, uma coisa, é um fato, uma coisa que vai acontecer, né? E ele já está fazendo nesse caso. É assim como eu dizer I like pizza, eu gosto de pizza. Eu posso não estar comendo pizza agora, mas eu como pizza todos os dias, então I like pizza. Ou todos os dias no sentido, né, com frequência. Assim como I drink beer. Eu não estou bebendo cerveja agora, bem que eu gostaria, mas significa o quê? Que eu bebo, que eu bebi há uns dias no passado, que eu beberei em alguns dias no futuro. Mesma coisa, she loves series, she loves series. Atenção aí pro loves, né, porque eu estou falando de she. Na terceira pessoa do singular, eu vou botar um S no verbo para o he, pro she e pro it, ok? Terceira pessoa do singular, no present simple, os verbos vão com S, ok? E esse Szinho do final vai conectar com S de series, porque é o mesmo som. Então, she loves series, ok? Ela ama, ela adora séries.
Ou seja, ela tá vendo séries agora? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu sei que isso é um fato, um hábito, uma coisa que acontece na vida dela. We live in Rio de Janeiro. I want to speak. I want to drink. Todos dão a mesma ideia, tá? Então a estrutura básica, né, a forma básica de se usar essa estrutura é simplesmente usar a pessoa e o verbo. Acabou. No português vocês têm que dizer eu gosto, tu gostas, ela gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Ou seja, para cada pessoa tem uma terminação. No inglês, não. Você simplesmente vai usar a pessoa e vai botar o verbo. É isso. É como se você dissesse eu gosta, ela gosta, você gosta, ela gosta, nós gosta, vocês gosta, eles gosta. É simples assim, entendeu? Você só vai usar o verbo. Então, I like pizza. Você, em inglês, é you. Então, como é que vai ficar? You like pizza. E ele, em inglês, como que é? É he. Então, he likes pizza. Ou seja, vai com aquele Szinho no final que eu falei. Nós, como que é nós em inglês? We, ou seja, we like pizza. Eles, they, então, they like pizza. E assim por diante. Então, exercíciozinho rápido aí para você praticar, tá? Você vai pegar os outros verbos aqui, esses outros verbos que eu anotei aqui, e vai fazer esse exercício, tá? Vai pegar o love, o drink, o live, o want to, né? Quero algo. Esse daqui já é para ficar um pouquinho mais complicado. Então, se vocês querem algo. Então, I want to drink. I want to eat. I want to travel. Opa, foi mal. I want to be free. Então, vocês vão usar o want to, ok? Mais um outro verbo para criar frases, ok? Então, vocês podem falar I want to love. I want to like. I want to leave. Tanto faz. Usem a criatividade, usem outros verbos. Pesquisem nesse carinha aqui, ó, no dicionário. Esse dicionário aqui não tem português e inglês, mas tem um outro dicionário muito bom, que é esse daqui, ó, lingui.com. Ele tem inglês e português, então vocês podem vir aqui, português, e aí vocês vão colocar a seguinte, sei lá, inventa um verbo, né, busca o que vocês gostam de fazer, sei lá, ler. Como que é ler em inglês? Né? Vai aparecer aqui para vocês, ó, ler, read, tá vendo? Então, I want to read, né? Ah, eu quero viajar. Então, I want to travel, né? Ah, eu quero sair de casa. Quero sair de casa, eu não aguento mais ficar em casa, né? I want to leave my house or leave my home, né? Sair de algo também, tá aqui, ó, sair de algo, ou seja, step off, minha casa. Como é que é minha em inglês? My, né? Step off my house, né? E daí por diante. Aqui vocês têm alguns exemplos, ó, through the distance education or learn at home. Então esse dicionário é bom porque além de te dar as palavras, né, ele te dá vários contextos aqui, ó. Você pode comparar, ok? Então, exercício rápido para você. É esse daí. Outro tempo que eu gostaria de abordar aqui, né, é o tempo do ing. Vamos apagar esse carinha aqui. Bem melhor. Essa parte aqui, ok? Então, aqui nós temos essa estrutura sobre algo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Ou seja, nesse exato momento, né, o que você está fazendo? You are studying. Se você está lendo e viu o vídeo até agora, você está studying, né? You are studying. Se você está em casa quietinho, do jeito que tem que fazer, you are eating, drinking. Talvez você esteja working, you are, né? Daí por diante. Eu posso dizer I am teaching, explaining, ok? Deixa eu botar esse cara aqui, né?
Então vamos lá. Aqui, essa estrutura é utilizada para quê? Para quando eu quero falar sobre coisas no presente, assim como want to, mais coisas que estão acontecendo nesse exato momento, enquanto eu falo, tá? Ou seja, no momento da minha fala, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, é a mesma forma do português, certo? Estou dormindo, estou comendo, estou amando, estou estudando, você está vendo, ela está fugindo, enfim, estar fazendo algo, né? Esse indo, endo, ando, no inglês é expresso por esse carinha aqui, ing, 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 ing. Isso é o gerúndio, certo? Mais para frente vocês vão ver que ele é usado para outras finalidades, mas aqui, a fins dos nossos estudos e para os níveis que estão aqui nessa aula, é só para o presente, ou seja, eu preciso de estou ensinando, ou seja, estou ando, estou explicando, mais uma vez, estou ando, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, você está, né? You are, você está estudando, comendo, bebendo, trabalhando, ok? Então, esse is, esse aqui é o verbo to be, certo? Is. Ele está atrelado a quem aqui nessa frase? Deixa eu dar aí 5 segundinhos para pensar. Ao coronavírus. Ou seja, ao surto de coronavírus, para ser mais exato, né? O surto de coronavírus está agora, nesse momento, se alastrando, se espalhando, né? Aqui é o ing, por todo o mundo. Então, the response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Ok? Então, aqui I am teaching, estou ensinando. Coronavirus outbreak is now spreading throughout the world. Ou seja, o surto de coronavírus está, nesse momento agora, se alastrando ao redor por toda parte do mundo, ok? Então aqui é uma outra estrutura para você estudar também, né? Com seu Crazy English. Inclusive eu fiz um vídeo mais cedo com Crazy English exatamente sobre isso daqui, Present Continuous. Se você quiser buscar mais coisas na internet, o nome dessa matéria aqui é Present Continuous. Bruno, beleza, legal, mas eu quero praticar, quero fazer Crazy English, mas eu não sei como buscar verbos em inglês assim do nada e tirar da minha cabeça. Legal, então você vai aqui, ó, nesse carinha chamado Google e bota assim, ó, Verb List. Depois que vocês forem no Verb List, vocês vão ter Irregular Verbs. É muito bom vocês saberem, né, esses verbos irregulares, porque mais pra frente, quando vocês forem estudar o passado, vocês vão ver que a forma deles é totalmente maluca, por isso que eles são irregulares. Eles não seguem uma forma específica. Mas eu sugeriria a vocês pegarem os verbos aqui, ó, entendeu? Usando o auxílio do dicionário. Então você vem aqui, eu vou escolher 3 verbos aqui. Podem ser esses 3 primeiros. Arise, awake e be, que é o verbo to be, certo? Não sei o que é arise, Bruno. Peguei aqui, mas eu não sei o que é. Não tem problema, vem aqui, ó, Ctrl C, vai lá no seu querido amigo dicionário, ele vai te dizer o que significa as coisas. Arise, surgir. E você tem aqui a pronúncia. Arise. 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 Tá vendo? Arise. 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 Ok? Aqui é present participle arising. Ok? E aí, o que é arise? Arise é surgir. Então, if a problem arises, it starts to happen. Se um problema surge, ele começa a acontecer, certo? E um exemplo aqui, the whole problem arose, está no passado, né? From a lack of communication. O problema todo surgiu né, através de uma falta de comunicação. Surgir, legal.
Então eu posso inventar algo com arise, né? Usando I am arising on the internet, por exemplo, certo? Ou seja, eu estou surgindo na internet, né? The virus is arising in Brazil. The virus is arising in Brazil. O vírus está surgindo no Brasil. Tá vendo? Posso criar, né? Qualquer coisa, sei lá, tem alguma coisa surgindo no meu quintal. Something is arising in my backyard. E assim por diante. Quanto mais você praticar, melhor, mais fácil vai ser de aprender isso daqui, ok? Isso aqui é a base para tudo. Então, só para vocês lembrarem aí, a base é bem simples, é o verb to be, né? Verb to be, mas o verb to be está aqui, ó. Essas são as formas do verb to be. Assim como no português, né? Você tem o verbo ser, ele vai mudar de acordo com a pessoa, né? Então, o verbo ser, eu sou, você é, ele é, né? A gente fala tu és, na verdade, seria a forma correta. Então, no inglês, vai mudar de acordo com a pessoa. I, esse be vai virar am. Pro you, esse be vai virar are. Pro he, pro she, pro it, né, que é usado para coisas, sentimentos ou gênero indefinido, né, gênero neutro, eu uso o is. Então, it is, we are, they are. Eu posso falar I am teaching, como eu disse aqui. Você está aí do outro lado da tela, you are studying. Ela, né, ele, sei lá, ele está falando porcarias na televisão, ele está falando M na televisão. He is, como que é falar em inglês, né? Vamos lá, falar. Como que é falar em inglês? É speak. Se o verbo é speak, né? He is, eu vou botar speak e o ing, então vai ficar he is speaking. Besteira na televisão. Bullshit on the television. Né? Nós estamos sofrendo. Como que é sofrer, né? Vamos lá, sofrer. Sofrer, suffer, né? Suffer. Então, we are, eu vou botar o suffer com o ing, we are suffering. Né? They are, eles estão passando fome. Como é que é passar fome? Starve, ok? Nesse caso aqui eu vou tirar o quando eu for colocar o ing, tá? Quando as palavras terminam com eu vou deixar o de lado e botar o ing. Então, se eu quiser falar sobre as pessoas que estão passando fome no Brasil por conta da pobreza mesmo, né? E agora está mais agravado porque a economia está um caos. They are suffering, certo? Eu vou pegar essa palavra aqui. They are starving. Eu vou pegar aqui starve, vou tirar esse e botar um ing aqui no finalzinho. They are starving, ok? Então faça esse exercício, né? Faça esse exercício, tente criar o máximo que você puder. O que você estiver fazendo fora dessa aula aqui, faça o Crazy English, que é aquele videozinho que eu postei mais cedo, né? Eu estava fazendo uma vitamina de morango, aí eu fui narrando o que eu estava fazendo. Estou colocando leite no liquidificador, estou ligando o liquidificador, estou batendo no liquidificador, estou desligando o liquidificador, estou colocando a vitamina no meu copo. Ou seja, cada coisinha que eu estava fazendo eu narrava. Ou seja, eu estou praticando a estrutura, certo? E não só a estrutura, estou praticando verbos novos, né? Porque cada vez que eu faço uma coisa e não sei o nome daquilo, eu posso anotar e buscar depois no dicionário, buscar no meu melhor amigo, que é o Cambridge, ok? Ou no Lingui, que são os dois melhores amigos aqui no caso. Alright? Então, ficamos aí com essa aula de hoje, meus camaradas, com possessivos, né? Só para finalizar aí, vamos fazer um brainstorming, né? Um apanhado geral do que foi falado hoje aqui. Nós falamos de possessivos, nós falamos de present simple, nós falamos de present continuous, certo? E não só isso, nós falamos também de adjectives,
before names. Ok? Então, para que eu estou escrevendo isso daqui? Bruno, para que você está escrevendo esse monte de nome estranho aí? É para você, meu amigo, poder pesquisar depois com calma, tá? Você que quer... Ai, meu Deus. Você que quiser depois pesquisar essa matéria aqui mais a fundo, né, em outras fontes, buscar outros materiais, buscar exercícios, né? Eu tenho inclusive uma lista de material, né, na minha área de membros. Na área de membros vocês têm materiais para cada tipo de abordagem. Se você é uma pessoa que gosta mais de exercícios de listening, praticar mais ouvindo, né, tem mais facilidade de aprender ouvindo, vai ter lá um guia com links para você buscar exercícios dentro disso daqui, né? Você vai poder filtrar através do site isso daqui mais com listening. Se você é uma pessoa que curte mais vídeos, mais aproximação visual, então você vai lá, né, na estratégia visual. Na estratégia visual você vai ter links que contêm mais textos, mais vídeos, mais gráficos, ou seja, vocês vão poder aprender a mesma coisa, só que através de outras atividades. E você que é mais sinestésico, aprende fazendo, né? Você precisa performar. Não adianta ver muita explicação, não adianta ler muito. Você precisa fazer para aprender com facilidade. Também tem lá estratégia sinestésica. Naquela área você vai ter exercícios, você vai ter links, né, para mais exercícios e mais material para você fazer exercícios mesmo, para você praticar essa atividade que eu acabei de passar aqui, né, do Crazy English, é bem sinestésica e auditiva, porque você vai ter que ouvir a pronúncia certa das palavras para pronunciar de maneira correta, tá? Lembrem-se que o som é a primeira coisa mais importante. Você fazendo um som correto, a pessoa vai entender a sua mensagem. Você pode botar as palavras todas na ordem certa, mas se você não souber pronunciar de maneira correta, a pessoa não vai entender, então não adianta também, tá? Então tentem não, façam, né? É vital que vocês ouçam no dicionário a pronúncia correta, para poder na hora em que vocês forem falar, né, praticar o Crazy English, vocês praticarem o mais próximo possível da pronúncia correta. E um outro exercício interessante é o exercício vou botar aqui também, né, que é o exercício que nós fizemos logo no início, que é o exercício de shadowing, ou muitos chamam de mirror, que é você ouvir um conteúdo e imitar. Nós fizemos isso logo no início, certo? Nós imitamos o presidente, eu li novamente para vocês, só que de maneira pausada. E qual é a ideia? Que vocês voltem lá, play, pause e imitem o presidente, né? Vocês vão tocar, pausar. Frase por frase, ele vai falar My fellow Americans, dá um pause. Aí vocês repetem. Eu vou fazer aqui um exemplo, né? My fellow e vai aqui, ó. Americans. Pausei. My fellow Americans. Tonight I want to speak Repeti. with you about Continuei. Tonight I want to speak our with you. nation's Parei. unprecedented About our nation's with unprecedented. you Aí eu about our voltei mais um nation's pouquinho. unprecedented response to the coronavirus Unprecedented response to the coronavirus outbreak. Tá vendo? Então eu tô fazendo o quê? Tô me familiarizando com os sons dessa forma, ok? Então é essencial que vocês, de posse disso daqui, né, façam. Você já tem aqui o script, vocês têm o dicionário para dar a pronúncia certa, vocês têm um falante nativo dando a pronúncia certa, né? E vocês têm aqui uma lista para praticar e criar, né, as suas próprias frases, suas próprias palavras, baseando-se nisso tudo aqui que a gente acabou de ver, né? Que foi a estrutura, foram os vocábulos novos, né? E a questão fonética, a questão da pronúncia boa, da pronúncia correta. Não só para falar certo, mas também para conseguir compreender. Porque não adianta também vocês saberem a pronúncia disso daqui, mas quando a pessoa fala, um nativo fala, assim como um nativo, né, de português, a gente fala tudo linkado, né? Você não fala
Você está com fome? Você fala, você está com fome? Você fala tudo linkado e quando você linka, né, você liga todos esses sons juntos, acontece que você muda um pouco a pronúncia. Então, o ideal, né, de se ouvir e imitar um falante nativo é justamente por isso, para vocês saberem reconhecer que sons isso daqui pode fazer, né? Que sons isso que está aqui escrito, né? Isso tudo que está aqui escrito possa vir a fazer, ok, meus caros? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Uma explicação para você que está com dificuldades e quer estudar o inglês, não sabe por onde começar, tá aqui, começa por isso aqui, ó. Possessives, present simple, present continuous and adjectives before nouns. Isso aqui é um bom ponto de partida no que diz respeito à estrutura, vocabulário, saber construir frases, enfim. E quanto à questão do listening, né, para você falar bem e ouvir bem, é isso daqui, ó, shadowing ou mirroring. Eu acabei de explicar também brevemente, mas se vocês não entenderam a minha explicação, tá aí palavras-chave, né, palavras-chave para vocês pesquisarem e de repente buscarem uma explicação que convenha melhor a vocês, ok? Bom, é isso. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem na paz e qualquer dúvida, sugestão, comentários, é só escrever aí embaixo. Um grande abraço.